O tema desta aula é Vertentes da Linguística, Gerativismo, Funcionalismo, Construtivismo e Socio-interacionismo. Eu sou a professora Juliana Fogaça e eu quero dizer que é um prazer estar aqui trabalhando essa disciplina com vocês e dizer que esses fundamentos são essenciais para a sua formação, essenciais para poder dar base a você, para você entender o percurso histórico, o percurso teórico dos estudos da linguagem. Estamos trabalhando, nós temos uma contextualização que diz respeito a alguns questionamentos que precisam ser aí considerados. Então, quem foi Chomsky? Então, ele é um dos autores, um dos pesquisadores, né, de uma dessas vertentes que nós iremos abordar. Então, nós vamos ver quem foi, né, Noam Chomsky. O que foi o gerativismo? Então, uma dessas correntes que estamos, né, prestes a abordar é o gerativismo. Então, o que foi, né, quais os aspectos teóricos que perpassam essa corrente? Qual é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano? Então, o que caracteriza? Sobretudo, né, a partir de uma das vertentes que nós iremos ver. O que segundo esta vertente, caracteriza o comportamento humano do ponto de vista linguístico, né? O que a gente pode falar? Olha, isso é específico do ser humano. Então, nós vamos estudar também. O que é faculdade de linguagem? Então, o que a gente pode conceber como faculdade de linguagem, pensando nas características que são próprias dos seres humanos de fazer uso da língua, de fazer uso da linguagem? Outro questionamento é como o funcionalismo concebe a organização da língua. Então, também vamos estudar, né, o funcionalismo, o que é a língua para o funcionalismo, o que o funcionalismo prioriza, pensando, né, nas questões linguísticas, né, pensando na forma de organização da língua. Então, também vamos estudar. O que difere o gerativismo do funcionalismo? E aí é importante nós entendermos que são correntes linguísticas que se debruçam, né, de formas diferentes, né, para o objeto em estudo que é a língua, né? Então, como que o gerativismo entende a língua, a sua organização, a forma de uso da língua, como o funcionalismo entende também a língua, como que concebe também a forma de uso. Então, são duas correntes em que se diferenciam, né, do ponto de vista teórico, metodológico. Outro questionamento: como o construtivismo explica a aquisição da linguagem pelas crianças? Então, uma corrente que busca evidenciar como que as crianças adquirem a linguagem. E, por fim, o que o socio-interacionismo contempla? Qual autor inaugurou essa corrente de estudo? Então, também uma outra vertente que também tem uma outra forma de conceber, né, a linguagem, a língua e a fala. Então, são várias correntes, vários questionamentos que irão nortear a discussão realizada durante essa aula. Iremos falar, né, sobre o gerativismo, né? Então, uma vertente da linguística que foi criada por um pesquisador que não é só um pesquisador, que ele tem diversas atividades e uma delas é a atividade de estudioso da linguagem, que é o Noam Chomsky. Então, vamos conhecer, vamos entender quem é Noam Chomsky e entender como ele concebe a linguagem, como ele estuda e como ele se debruçou diante dos aspectos linguísticos. Então, o Noam Chomsky, né, eu trouxe uma foto dele aqui. Ele é um linguista, filósofo,
gerativista, autor e analista político estadunidense, né, dos Estados Unidos, americano, né? E ele, então, é fundador do gerativismo. Né? O que é o gerativismo? Corrente de estudos que teve início nos Estados Unidos no final da década de 50. E aí, o que é importante, né? Então, muitas vezes a gente observa uma corrente de estudo, uma corrente, né, vamos falar do ponto de vista da linguística, dos estudos da linguagem, uma corrente de linguística que é inaugurada, que é, né, que é, então, observada, que é, né, criada, né, sempre pensando em quê? Em vir, né, de encontro, na contramão de uma corrente anterior. Então, Noam Chomsky, ele era crítico da abordagem behaviorista, né? Então, que via a linguagem meramente como um condicionamento humano, resultado de estímulos externos. O que o behaviorismo defendia, né? Eles entendiam que o organismo era capaz de produzir linguagem por meio da repetição mecânica. Né? Então, por meio de estímulos recebidos do exterior e que aquilo se tornava hábito de fala. Então, para o behaviorismo, o que levava, né, uma criança, o que leva uma criança a produzir a linguagem é única e exclusivamente os estímulos externos que condicionam a criança a produzir a linguagem. Só que Chomsky, ele era contrário a essa visão, né? E por ser contrário a essa visão, que ele cria então o gerativismo com uma outra forma de entender a aquisição da linguagem, uma outra forma de entender como que a linguagem ela se desenvolve no ser humano. Vamos continuar, vamos lá no quadro. Então, para Chomsky, para ele, o behaviorismo tira da linguagem o que ela tem de mais interessante. Por isso que ele é contra. Porque para ele, na visão behaviorista, a criatividade humana não é levada em conta. Não é considerada, porque por behaviorismo, para a criança produzir linguagem, basta um estímulo externo e um reforço para que essa criança, de fato, adquira a linguagem. E é isso, né, faz com que se desconsidere totalmente a questão da criatividade humana. E por isso que Noam Chomsky ele é contrário a essa abordagem. Por quê? Porque para ele, a criatividade humana é um aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano, né? Não tem como a gente falar em linguagem sem considerar, né, então, a questão da criatividade. Então, por isso, Chomsky ele era contrário a essa percepção. Para Chomsky, a criatividade é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico humano. Aquilo que mais fundamentalmente distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação animal. Porque se a gente pensar, né, sob o ponto de vista do behaviorismo, então a gente só consegue construir sentenças a partir dos estímulos externos que nós recebemos. E aí, se a gente não recebe um estímulo para produzir uma sequência inédita, quer dizer, então, que a gente nunca vai conseguir construir essa sentença? Então, isso tira totalmente, né, a capacidade e extrai totalmente o fato de que o ser humano é criativo suficientemente para construir uma sentença inédita. Então, é essa a maior crítica de Chomsky, e segundo ele, é a criatividade humana que faz com que nós nos distanciemos, né, da capacidade de qualquer outro animal de produzir linguagem, né? E não só, né, claro que quando a gente fala em linguística, a gente fala só da linguagem, né, escrita, verbal. Mas nós, seres humanos, nós temos criatividade para produzir diversos, né, tipos de linguagem, diversos enunciados, diversas manifestações que nos tornam diferentes de qualquer outra espécie, né? Então, as linguagens imagéticas, multimediáticas, multimodais, né? Isso é por conta da criatividade humana de produzir linguagem, né? Então, isso vem bastante ao encontro do que Chomsky acredita. Vamos dar continuidade.
Então, com suas ideias, Chomsky revitalizou a concepção racionalista dos estudos da linguagem, em oposição franca e direta à concepção empirista de Skinner, Bloomfield e demais estruturalistas norte-americanos e europeus. Então, ele é contrário à ideia de estímulo, resposta e reforço, que foi bastante sustentada, sobretudo, por Bloomfield e por Skinner. O gerativismo, ele procura elaborar um modelo teórico formal inspirado na matemática, capaz de descrever e explicar abstratamente o que é e como funciona a linguagem humana. E a partir desse modelo teórico aqui formal, o que ele faz? Né? Então, o que o gerativismo, encabeçado por Chomsky, faz? Cria o conceito de faculdade de linguagem. E o que vem a ser esse conceito de faculdade de linguagem? Isso tem muito a ver com a capacidade humana de falar e entender uma língua, né, que deve ser compreendida como resultado de um dispositivo inato, uma capacidade genética e, portanto, interna ao organismo, né, ao organismo humano. Então, o que vem a ser a faculdade de linguagem? É a capacidade que todo ser humano tem de produzir linguagem. Todos nós, quando nós nascemos, segundo o gerativismo, nós nascemos com essa capacidade de linguagem, com essa faculdade de linguagem que é inata, ela é genética, né? Então, nós herdamos essa faculdade de linguagem, né? Então, é uma transposição genética que nos faz, né, quando nós somos envolvidos no meio, né? Essa capacidade de linguagem, essa faculdade de linguagem, e aí nós então conseguimos emitir linguagem por meio dessa faculdade inata, cognitiva, genética, que nos possibilita então aprender uma língua, né? Por isso que, né, se eu igual nasci aqui no Brasil, né, sou inserida, né, dentro de um contexto de pessoas, né, e fui inserida dentro de um contexto de pessoas que falam a língua portuguesa. Isso ativou a minha faculdade de linguagem, eu passei, então, a fazer uso, né, e a começar a desenvolver, a adquirir a língua portuguesa. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos e tivesse sido inserida também, né, assim como aqui, no meio de pessoas que falam inglês, eu teria a mesma faculdade de linguagem para desenvolver a língua inglesa, né? Então, é a capacidade que nós temos de fazer uso da língua, né, de adquirir uma língua por meio, né, de processos cognitivos que nós vamos, então, maturando ao longo desse processo de aquisição da linguagem. Dando continuidade, então nós temos aqui que a capacidade de linguagem é inata ao ser humano. Né? Nós nascemos com ela. Temos a capacidade neuropsíquica de produzir linguagem. Então, a gente tem essa capacidade, a gente nasce com essa capacidade de produzir linguagem e a comunicação, então, social, ela leva ao desenvolvimento dessa capacidade. Eu diria que a comunicação social, a partir do momento que nós passamos a ter contato com pessoas que falam uma língua, esse contato, essa comunicação social, ela faz o quê? Ela ativa essa capacidade de linguagem. Ela faz com que nós possamos, então, fazer o uso da língua, né, por meio dessa ativação. E aí a gente tem um exemplo aqui, que é um exemplo da língua mandarim. Então, é essa forma como se escreve eu bebo chá em mandarim, né? Mandarim é um dialeto chinês. E aí, a seguir, a gente tem o que significa cada caractere. Então, esse caractere aqui significa o pronome pessoal eu. Esse aqui, o verbo beber. Então, não há conjugação verbal no mandarim. E esse elemento aqui, o substantivo chá. Então, as classificações sintáticas e morfológicas, elas são artificiais. Então, elas não vêm... o fato de uma pessoa ter essa capacidade inata, dela conseguir usar uma língua,
independente das classificações, né? As classificações, elas vêm depois, né? Então, então vamos pensar um sujeito que nunca teve acesso à escola, né? Ao ensino institucionalizado, a aula de português. Isso não impede que ele consiga usar a língua portuguesa, que ele consiga se manifestar em língua portuguesa. Então, a classificação, ela vem depois do uso, né? Então, independente ou não do ser humano conhecer classificação, conhecer regras, ele já tem uma regra, uma capacidade inata de fazer uso da língua. Vamos continuar ali no exemplo. Então, as classificações sintáticas e morfológicas, elas são artificiais. As línguas são criadas a partir da gramática, mas apenas classificadas a partir das regras gramaticais, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma gramática internalizada, mas é diferente daquelas gramáticas que nós estudamos em sala de aula, no contexto acadêmico, que traz as classificações, vem indicar o que é um substantivo, vem indicar, né, o que é um pronome, a nomenclatura, a regra, né? Isso vem depois. O que vem primeiro é a língua. Continuando, a gramática, ela permite, a partir de um número limitado de regras, gerar um número infinito de sequências. E está aqui a questão da criatividade. Nós somos perpassados por regras. A nossa capacidade nativa, ela é construída a partir desse número limitado. Mas, né, esse número limitado não quer dizer que a gente tenha uma limitação em relação à produção de sequências, não, né? Então, essas sequências que são frases, né, nós associamos uma descrição e aí depois, então, que a gente acaba associando a regra, a nomenclatura, enfim. E isso tem a ver, então, com o inatismo, né? Então, o que nós temos em relação ao inatismo? Que há estruturas cognitivas universais, ou seja, há elementos na mente humana que são comuns a todas as pessoas. A fala, ela depende dos estímulos da comunicação e dessas estruturas cognitivas universais. Então, para que nós possamos emitir fala, primeiro, a gente precisa dessas estruturas, que nós nascemos com elas, por isso que elas são inatas, e nós ativamos essas estruturas por meio dos estímulos da comunicação. E aí que nós, então, podemos, né, passamos a ter a capacidade de produzir fala. E são essas estruturas comuns que permitem que as pessoas aprendam aspectos particulares de cada língua, porque essas estruturas nos ajudam a entender as particularidades de cada uma. E aqui, resumindo, então, em relação ao gerativismo, nós temos que ele foi criado por Noam Chomsky, né, na década de 50. Todo ser humano, de acordo com essa corrente, tem a faculdade de linguagem inata. Há uma arquitetura cognitiva universal que possibilita o aprendizado da língua. A gramática gerativa pressupõe uma sintática universal e o gerativismo, ele nasce a partir de uma crítica, né, que era realizada em relação ao behaviorismo, que não considerava, né, a questão da criatividade humana. Então, são esses aspectos os principais em relação ao gerativismo. E aí, para nós encerrarmos, então, o gerativismo, nós temos uma atividade. Então, observe o enunciado a seguir. Como seria possível para uma criança adquirir a habilidade de lidar gramaticalmente com as palavras em um estágio tão precoce de sua vida, com pobreza de estímulos e falta de uma educação formal? Essa foi a questão levantada por Noam Chomsky, o principal responsável pelo desenvolvimento da gramática gerativa em 1965, a qual foi decisiva para definir o conceito de competência linguística. Noam Chomsky, então, criticava a teoria que concebia a linguagem como imitação, adestramento, como havia proposto Skinner. Quanto a isso, analise as seguintes afirmativas. Essa aqui, então, nós vamos fazer juntos, né? Então, Noam Chomsky, né, como nós vimos, ele criticava, né, a
forma de conceber a aquisição da linguagem proposta por Skinner, porque para ele, né, não era uma forma adequada de se entender essa aquisição por meio da imitação, por meio do adestramento. E quanto a isso, então, nós temos 3 afirmativas. A primeira: na visão de Chomsky, a linguagem é um comportamento e pode ser estudada de maneira externa. Não se trata para ele de uma doutrina psicológica, mas de uma metodologia? Não, né? Por quê? Porque ele, né, ele leva muito em consideração a questão do cognitivo, né? Como que nós mobilizamos estratégias para nos apropriarmos da linguagem, tendo em vista a gramática inata que nós temos, a capacidade inata, a faculdade de linguagem que nós temos em aprender uma linguagem. Então, aqui, essa alternativa está... Essa afirmativa é falsa. A 2. Chomsky nega a ideia de a linguagem ser representável como um conjunto armazenado de formas aprendidas pela constante repetição e pelo treinamento detalhado. Né? Exatamente, ele nega, né? Ele não concorda que a linguagem se assimila, a linguagem é assimilada, a linguagem é aprendida por meio da repetição. Então, essa está correta. E 3, para Chomsky, a língua é uma estrutura de hábitos, uma habilidade exprimível como sistema de disposição a dar respostas? Não, porque a teoria, né, que entende que a linguagem é aprendida por meio de estímulo, resposta e reforço, é justamente a behaviorista, a concepção encabeçada por Skinner. Então, essa é uma afirmativa falsa. Então, a única alternativa correta é a letra B, apenas a 2. Né? Então, é isso, né, sobre o gerativismo, que a gente tem que, então, deixar muito clara a questão da faculdade de linguagem e do natismo e da capacidade que o ser humano tem, a capacidade criativa que ele tem de criar linguagem. Funcionalismo. Dentre as vertentes da linguística, existe uma vertente que se chama funcionalismo, e essa vertente ela vem muito ao encontro dos documentos atuais que regem o ensino de língua portuguesa, que perpassam, né, as teorias que orientam como o professor deve conceber o ensino de língua, deve conceber a abordagem que ele faz da língua em sala de aula. Então, essa teoria, ela embasa as práticas, ou deveria, melhor dizendo, embasar a prática do professor de línguas da atualidade. Então, é importante a gente entender, né, o que vem embasar essa teoria, quais são os pressupostos que reforçam e que nos ajudam a entender essa visão, essa forma de conceber a língua. Então, vamos ao quadro. Vertente funcionalista. Então, para essa vertente, não é a estrutura que organiza a língua, mas sim o uso. Então, essa vertente, ela não se debruça sobre a análise da estrutura, sobre a análise dos elementos gramaticais. Claro que ela leva em consideração, mas ela leva em consideração a abordagem gramatical, tendo em vista, sobretudo, o uso, né? O porquê. É uma visão que é uma visão contrária, né? Mas uma visão contrária do ponto de vista positivo àquilo que o estruturalismo, que o gerativismo pregava, né? Então, dando continuidade aqui, nós temos que as ações comunicativas e a função que determinam a sua forma, né? Então, o que vai determinar como uma língua ela é estruturada, o que vai determinar o que nós precisamos abordar, né, aí falando do ponto de vista do ensino-aprendizagem de uma língua, é a sua função.
é o porquê que nós elencamos determinados elementos, o porquê que nós estruturamos uma frase de determinada forma, em qual situação eu irei usar determinada estrutura, né? Então, é a partir desse ponto de vista que a vertente funcionalista se debruça sobre a linguagem. E aí nós temos um exemplo, né, que é o seguinte: mãe, posso lavar a louça amanhã? Estou morrendo de sono. Se nós observarmos, né, essa frase sob o ponto de vista do gerativismo e do funcionalismo, nós vamos ver que essas correntes, elas vão conceber a análise dessa frase de formas distintas, né? Então, o gerativismo, ele vai considerar o quê? A forma da língua, né? Então, ele vai, para eles, a forma da língua é definida por essa estrutura, né? Então, a estrutura, né, de uma frase que é formada por um sujeito, por exemplo, oculto, né? Então, o gerativismo vai buscar entender, né, o porquê que nós temos aqui um ponto de interrogação, né, mas sempre do ponto de vista estrutural, né, sempre pensando na frase, na oração, no enunciado, a partir da sua estrutura, a partir da sua análise interna, sem considerar os aspectos externos que podem influenciar a produção de um enunciado como esse. Já o funcionalismo, né, nós temos o que de importante em relação à visão funcionalista, o contexto discursivo. Então, o contexto discursivo é importante para entender a forma. Ou seja, né? Então, quando a gente fala em contexto, é tudo que está ao entorno do texto. Então, a gente tem o texto, né? Então, que traz as estruturas linguísticas, os elementos linguísticos, mas para o funcionalismo, esse texto, ele foi produzido tendo em vista vários aspectos que motivaram, que fizeram com que esse texto fosse produzido. Então, o autor faz parte do contexto, para quem ele é direcionado faz parte do contexto, o momento sócio-histórico em que ele foi construído faz parte do contexto, o canal, né, ou o veículo de comunicação faz parte do contexto, porque nós sabemos que não existe nenhum veículo de comunicação que é imparcial do ponto de vista ideológico. Então, isso também precisa ser levado em consideração na hora de fazer análise de um texto. Então, são vários os aspectos que a gente tem que levar em consideração quando nós pensamos em uma abordagem funcionalista e não a língua por ela mesma, né? Então, aqui, ó, né, eu trouxe um questionamento. Para o funcionalismo, por que, por exemplo, se usa o vocativo na primeira oração? O que seria esse vocativo? Mãe. Né? Então, o funcionalismo vai tentar entender por que foi utilizado, né, o funcionalismo, né, vai tentar entender por que foi utilizado esse vocativo, qual que é a função desse vocativo. Então, possivelmente, a gente vai ter que abordar aí o contexto e chegar à conclusão que é uma filha que está pedindo para a mãe, né, para lavar a louça amanhã porque ela está com sono. Então, o contexto é esse. Tem que observar tudo que envolve esse contexto e não somente as estruturas. Então, do ponto de vista funcionalista, esse contexto é extremamente importante para a compreensão do texto. E aí, eu trouxe um quadro de oposições que eu gosto muito, sempre gostei de quadro de oposições, para a gente entender as diferenças entre o formalismo, né? Então, o formalismo daí a gente considera estruturalismo, gerativismo e a visão funcionalista de linguagem. Então, em relação à gramática, né? Para o formalismo, a gramática é uma imposição cognitiva universal, né? Então, todos nascem com a capacidade cognitiva universal de fazer uso da gramática, essa capacidade é inata, todo ser humano tem. Mas para o funcionalismo, a gramática ela é construída nos contextos sociais.
nos usos, nas diversas funções que servem da língua. E aí, gente, o que é importante nós apresentarmos aqui em relação à questão da oposição? A gramática, que dentro do formalismo, ela foi muito tempo concebida, de fato, como uma imposição em sala de aula. O aluno tinha que saber as regras gramaticais, porque segundo a abordagem de ensino que era feita a partir dessa perspectiva, saber regras gramaticais indicava que o aluno sabia pensar adequadamente. O pensar bem era pensar de acordo com essas regras, independente da sua realidade, independente se no contexto dele familiar ele necessitaria ele necessitaria fazer uso dessas regras em todas as situações ou não. Era uma imposição. O funcionalismo, ele acredita que a gramática ela é importante, mas ela é algo que deve ser construído. O aluno ele tem que entender qual que é a funcionalidade dos elementos gramaticais. Continuando. No formalismo, há aspectos inatos da língua. Para o funcionalismo, a língua é uma construção social. Em relação ao formalismo, a língua é estudada por ela mesma, né? Então, as suas estruturas, os seus aspectos internos. Já no funcionalismo, a língua é estudada pela sua função. E aí, então, entra em jogo a questão do contexto. Tudo que pode ser mobilizado e tudo que pode ser levado em consideração na produção de uma sentença, na interpretação de uma sentença, né, para que o aluno, então, entenda a função social do uso da língua. Em relação ao formalismo, o que importa são as funções cognitivas inatas, e para o funcionalismo, o que importa é a intenção do locutor. Então, a gente entra aqui também com um outro elemento contextual. O locutor faz parte, aquele que emite a mensagem faz parte do contexto, porque dependendo da sua intencionalidade, isso faz diferença na hora de fazermos a leitura de um texto. E por último aqui, para o formalismo, a língua é autônoma. Já para o funcionalismo, a língua é interação e contexto social. É por meio dessa interação que nós construímos a capacidade de fazer uso da linguagem. Então, aqui, gente, dentro dessa concepção formalista, os fatores externos, eles não impactam a estrutura da língua, eles não vão fazer diferença na estrutura da língua. Já aqui, como a gente tem uma concepção muito mais interacionista, uma concepção que leva em consideração o uso, o contexto, aqui a gente tem esse impacto, né, dentro dessa visão. Então, continuando, é o uso que determina, né, de acordo com a função, né, com a visão, né, com a vertente funcionalista, é o uso que determina a organização linguística, sendo imprescindível a análise, a consideração da situação comunicativa, né? Então, sendo imprescindível para quando formos fazer uma análise da língua, levarmos em consideração essa situação. Ou seja, os interlocutores, suas intenções, o contexto discursivo, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, a gente precisa pensar isso e levar isso para a sala de aula, né? Como analisar texto? Quais são os conhecimentos, quais são as estratégias que nós precisamos levar os alunos a mobilizarem para interpretar um texto. Então, a vertente funcionalista, ela nos dá essa visão. Ela vem nos mostrar que a análise de um texto, a interpretação de um texto, né, a sua compreensão, fazer a gente conseguir evocar os efeitos dos sentidos, dependem da mobilização de vários aspectos. Por quê? Porque precisa ser levado em conta, de acordo com essa vertente, o conhecimento prévio do aluno. Então, eu trabalho com ele uma charge. Para que nós possamos conseguir, possamos de fato conseguir
emitir ali, né, e apreender os efeitos de sentidos que são os objetivos, né, dessa charge, nós precisamos do quê? Entender o conhecimento, né, entender, na verdade, em que contexto aquela charge foi produzida. Então, o aluno precisa de um conhecimento prévio? Sim, conhecimento prévio da atualidade, porque muitas vezes a charge ela é produzida tendo em vista algum aspecto ali que aconteceu, né, naquele momento de produção. Ele precisa levar em consideração os elementos intertextuais que muitas vezes são utilizados na produção de um texto. Ele tem que levar em consideração os operadores argumentativos que encadeiam um texto. Ele tem que levar em consideração os pressupostos, os subtendidos, e tudo isso tem a ver com o uso. Né? Então, qual que é o contexto de produção? Quem que emitiu aquele texto? Quem produziu? De qual autoria é aquele texto? Para quem que ele está sendo direcionado? Qual o veículo que ele está sendo, né, então, vinculado? Né? Então, existem muitos elementos, de acordo com a visão, né, e a vertente funcionalista, que nós temos que levar em consideração e que hoje, quando nós trabalhamos ensino de língua, nós precisamos, então, levar o aluno a perceber a importância, né? Levar o aluno a perceber a importância dessas estratégias que precisam ser mobilizadas na leitura de um texto. Dando continuidade, então, a abordagem funcionalista em sala de aula. Então, se você fosse um professor de ensino médio, para ensinar a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal, como que você trabalharia essas estruturas considerando os pressupostos da abordagem funcionalista? Então, muitas vezes o professor de língua portuguesa, ele coloca lá quais são as regrinhas do adjunto de nominal, quais são as regrinhas do complemento nominal. E aí, porque eu diria que esse conteúdo é um conteúdo que não é muito fácil levar o aluno a entender, né? Qual a diferença, né, entre um e outro. Então, o ideal seria trabalhar por meio de textos, por meio de uso, né? Eu trouxe um exemplo aqui, vamos olhar na nossa câmera de documentos. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de uma imagem com o seguinte título: A evolução do homem e do computador. Então, primeiro é interessante a gente fazer a leitura, né? Então, quando a gente trabalha um texto desse, a gente precisa levar o aluno a fazer a leitura de todos os elementos que compõem o texto, não só a parte escrita, mas também a parte imagética, a imagem. Então, a gente observa como é que é a evolução aqui. Então, a gente tem o homem, né, cada vez mais ganhando peso em frente ao computador e, ao contrário, o computador ficando cada vez mais fininho. Né? E aí, por isso, a gente tem, né, a evolução do homem e do computador. E aí, o que é legal a gente observar? Qual que é a função aqui do homem e do computador? Porque muitas vezes a gente trabalha, né, complemento nominal, adjunta do nominal, né, um indica posse, outro não indica posse. O adjunta de nominal, ele é aquela ideia de posse. Então, quem está evoluindo? Né? Qual que é a função do homem? Qual é a função do computador? Evolução, né, do homem está indicando posse aqui em relação à evolução. A evolução é de quem? Dele, do homem. A evolução é de quem? Do computador. Né? Então, é uma ideia de posse. A gente tem que trabalhar tudo isso dentro do contexto, né? Trabalhar dentro dessa ideia de que quem que está evoluindo aqui, né? É tanto o homem quanto o computador. Então, o fato deles estarem evoluindo, e evolução não indica só aspectos positivos, já dá essa ideia, então, de que a evolução, o substantivo evolução está relacionado a quem? A homem e a computador. Então, é essa ideia, né, de posse, o fato de homem e computador estão evoluindo. Então, a gente observa a questão da voz ativa, que também é presente no adjunto adnominal, e a gente tem essa abordagem, então, dentro de um contexto, né? A ideia de posse dentro de um contexto, dentro de um texto para o aluno poder entender. Dando continuidade,
Então, o que é importante abordar? A situação comunicativa, né, informações contextuais e situacionais. Então, naquele exemplo, fazer a leitura, né, então, com mais tempo, né, o porquê do homem evoluir, o porquê do computador, né, evoluir num sentido inverso, né, em relação a isso. A função que a palavra exerce, então, no caso do homem e do computador, né, que é mais importante do que como ela é classificada. Então, do homem dá essa ideia de posse da evolução e do computador a mesma coisa. E somente depois da compreensão do uso, da compreensão do texto de uma forma geral, aí sim a gente passa a nomear, aí sim a gente pode passar a mostrar as diferenças. E pensando então na abordagem funcionalista, então nós temos níveis de regras. No contexto do funcionalismo, há 2 níveis: as regras semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas, que são instrumentais e que elas surgem no contexto das interações. Então a gente tem a interação e depois surgem as regras. E as regras pragmáticas, que são derivadas dos padrões de interações linguísticas, do uso, né? E isso é importante a gente considerar no ensino, né? Considerar então essas regras que partem do uso. Em relação ao funcionalismo europeu, né? Então a gente tem que é o círculo, né, de Praga, né? O estudo da linguagem ele deve ser feito de acordo com esse funcionalismo no processo de socialização do falante. E aí, dentro dessa escola, né, da Escola Linguística de Praga, a estrutura da oração ela é considerada a partir de 3 níveis. O nível sintático, então a gente tem a parte da estrutura gramatical que não é desconsiderada, mas temos também o nível pragmático e o nível semântico, né? Então, toda a estrutura gramatical ela tem uma função na oração. Então, a gente tem a finalidade dessa estrutura gramatical, né? E essa finalidade ela precisa ser entendida pelo falante. O funcionalismo norte-americano ele ganhou força na década de 70, ele avançou em relação ao funcionalismo europeu porque percebeu que a sintaxe da língua é influenciada pela pragmática, né? Quando a gente fala de pragmática é o uso, ou seja, é motivada pelo seu uso discursivo. Os funcionalistas americanos propõem que a gramática é criada à medida em que ela é necessária nos discursos e a estrutura gramatical de uma língua é dependente do contexto social em que a oração é dita. Então, a situação comunicativa, ela sempre precisa ser levada em consideração. E para terminar, então, essa abordagem sobre o funcionalismo, nós temos a seguinte questão aqui, ó. Explique por que para a vertente funcionalista é contraproducente trabalhar com a gramática contemplando-a como sistema prescritivo fixo. Ou seja, você só pode falar assim e deve evitar falar de determinada forma. É dessa forma que você tem que usar a língua. Isso é ser prescritivo, né? Prescrever, né, uma única regra para as diversas situações. Por que isso é contraproducente? Vamos observar no quadro? Então, trouxe aqui uma citação de Cunha e Assis que diz o seguinte: estudar gramática sob esse prisma é o mesmo que prescrever a memorização de um sistema desvinculado e aleatório, com um fim em si mesmo. Assim, tomada a gramática, não se presta a uma comunicação eficiente, pois ao considerar a língua como a manifestação de um receituário hermético, né, então inflexível, né, não se abrem as possibilidades que o uso mostra. Então, quando você trabalha a gramática só a partir de um sistema prescritivo, você desconsidera totalmente as diversas possibilidades de se usar a língua. Muito contrário, então, ao que de fato o funcionalismo prega. Construtivismo. O que vem a ser o construtivismo? Né? Então, essa vertente ela é muito importante porque ela nos ajuda a entender como que uma criança consegue adquirir a linguagem, mas mais do que isso, eu diria que o construtivismo ele é uma importante vertente dos estudos linguísticos, porque
O aparato teórico e as teorias, as ideias, aliás, que o construtivismo traz, elas podem também ser pensadas, elas podem também embasar a prática do professor de língua em diversos níveis de aprendizado da língua. Então, nós vamos estudar, e aí eu vou falar alguns pontos que eu julgo importante para a abordagem, né, da língua em sala de aula. Então, vamos lá, vamos ao quadro. Então, o construtivismo é uma epistemologia do conhecimento. É o estudo sobre como as pessoas aprendem e, sobretudo, como elas aprendem uma língua, né? Então, como que a criança ela adquire a linguagem? Né? Quais são os processos que levam a essa criança a, de fato, aprender a falar, a, de fato, entender uma língua, atender aos comandos, entender o que o pai e a mãe estão falando, o que os amigos estão falando. Então, o construtivismo é interessante porque ele nos embasam para que possamos, então, entender como que é essa construção, como o próprio nome já indica. Na linguística, então, especificamente, ela vai trazer quais são os processos pelos quais as crianças desenvolvem a linguagem. Então, é um processo que leva em consideração o quê? O aluno leva em consideração o professor, leva em consideração a linguagem, dentro do contexto de sala de aula. E aí, dentro desse contexto, nós temos os processos de ensino-aprendizagem e os sistemas de ensino, eles vão ter que pensar, né, em qual vai ser o foco do ensino-aprendizagem. O ensino-aprendizagem, se o foco vai ser no professor ou se o foco vai ser no aluno. Pensando na corrente construtivista, o foco não deve ser no professor. O foco deve ser primordialmente no aluno, porque é o aluno que vai construir o seu processo de desenvolvimento da linguagem. Então, os sistemas de ensino que focam, e hoje em dia a gente tem muito sistema de ensino que defendem que a sua forma de ensinar, a sua forma de a sua metodologia é embasada no construtivismo. Se esse sistema de ensino de fato embasa toda a metodologia de ensino-aprendizagem nessa teoria, então o foco deve ser no aluno. Então, a aprendizagem, segundo o construtivismo, é o processo pessoal de construção, não algo imposto pelo professor. Então, por isso que o foco é no aluno. O aluno ele tem que fazer parte do centro do processo de ensino-aprendizagem, né? É ele que vai, então, construir, né? Ele vai adquirir a linguagem por meio, então, das suas experiências, da forma como ele vai interagir com essa linguagem. Então, pensando nessa corrente construtivista, nós temos fatores, são 4 fatores que juntos contribuem para a aprendizagem. Então, a gente tem a aprendizagem aqui no centro e para que, de fato, a aprendizagem ocorra, então nós temos o quê? Esses fatores que são a dimensão biológica, a experiência, o exercício, as interações sociais e a adaptação ao meio e às situações. Esses 4 fatores juntos, mobilizados pela criança, é que levam essa criança a, de fato, adquirir a linguagem. Então, não dá para falar que a criança vai adquirir a linguagem somente por meio de uma capacidade, dentro da visão construtivista, claro, dentro de uma capacidade biológica de adquirir a linguagem. Só a capacidade biológica, nessa vertente, ela não é suficiente para levar a criança a, de fato, desenvolver linguagem. Então, para o construtivismo, o meio é importante, as relações são importantes, os exercícios são importantes, as trocas são importantes. Então, nós vamos ver cada uma dessas vertentes. Vamos observar lá no quadro. Então, a primeira dimensão, né, a dimensão biológica. Então, segundo essa dimensão, para adquirir e aprender linguagem, a criança precisa ter o seu aparato neurológico
algo que é biológico e orgânico. Então, obviamente, a gente tem que ter essa capacidade, né, biológica, neurológica, de nos deixar aptos a adquirir linguagem, né? É algo fisiológico, né? Então, que todo ser humano, todo indivíduo tem que ter para, de fato, desenvolver a linguagem. As demais dimensões, elas são sociais e subjetivas. Essa aqui é uma dimensão, então, biológica, fisiológica, que permite com que a criança tenha essa capacidade, então, de desenvolver a linguagem. Mas só essa dimensão, ela é suficiente? Só esse fator é suficiente? Não. A criança também precisa estar imersa em experiências e exercícios. Então, ela precisa do quê? De estímulo. Ela precisa que alguém a estimule a usar a linguagem, que alguém e ela mesma, ela tenha uma intencionalidade de fazer uso da linguagem, ela se sinta ela sinta que a linguagem é necessária para a sua comunicação, para ela avançar no processo de interação. E aí entra um outro fator que são de fato aí os fatores que envolvem as interações sociais. A criança, ela precisa interagir sobre o objeto de aprendizado, que é nada mais, nada menos que a língua. Assim como com outras crianças e com os responsáveis, pois o aprendizado também é relacional. Então, o aprendizado de uma língua, o que ele vai demandar? Se ele é relacional, ele demanda o quê? Interação humana. Ela tem que interagir com outras crianças, com os seus pais, com o professor, com os amigos. É essa interação que também ajuda a criança a se debruçar sobre o objeto de aprendizado, que é a língua. Então, além da interação, ela tem que ouvir contos, ela tem que ouvir musiquinhas, canções, manusear as letras, manusear livros, né? Então, até no ensino médio, quando a gente fala em aquisição da linguagem, porque assim, a criança, ela vai adquirir a linguagem quando ela está naquele período ali de aquisição, a partir de 2 anos, então ela começa a adquirir a linguagem. Tem criança que até antes, né, começa a adquirir a linguagem. Todos esses elementos, todos esses fatores, eles são importantes para esse processo de aquisição da linguagem. Mas isso não quer dizer que depois que ela adquiriu, que a gente vai ignorar esses fatores. Então, por exemplo, os aspectos, né, os fatores relacionados às interações sociais. Esses fatores, eles são importantes? São. Eles são importantes até quando o aluno estiver lá no ensino médio. Então, eu também trabalho com ensino na educação básica. Eu trabalho com o ensino médio. Então, interação social é importante para o aluno maturar a sua capacidade de uso da linguagem? Com certeza, porque a partir do momento que esse aluno ele entende que nós fazemos uso da língua para interagirmos socialmente, que é uma demanda que é necessária, né, na nossa vida, ele vai entender que em todas as situações ele precisa saber adaptar a linguagem para se fazer entender, para ele conseguir convencer o outro, para ele conseguir fazer com que o outro haja da forma como ele quer, né? Então, essas interações, elas têm que ser trabalhadas em sala de aula, pensando em todas as situações que são situações em que ele vai usar a língua, em todos os textos que circulam socialmente. Por isso que a gente não pode trabalhar em sala de aula só um gênero textual. A gente não pode pensar o ensino de língua portuguesa como acontecia antigamente, em que se trabalhava a língua tendo como padrão só o texto literário. O texto literário é importante? Sim, ele tem uma função estética que de forma alguma a gente pode ignorar, mas os demais textos também são extremamente importantes para que esse aluno possa maturar a sua capacidade de fazer uso da linguagem. Vamos dar continuidade, continuando lá no quadro.
Outro fator importante é a adaptação ao meio e às situações que entram aqui, né? Não deixa de se relacionar com a questão das interações, sobretudo em relação ao que eu acabei de falar agora, né? Então, a criança, ela precisa adquirir repertório de mundo e, com isso, aprender a agir de forma comunicativa em diferentes ocasiões. Como eu já comentei com vocês, a leitura, ela é uma mobilização de estratégias. Então, para que o aluno, de fato, consiga fazer uma leitura adequada de mundo, uma leitura adequada dos diversos gêneros, das diversas linguagens que ele irá se deparar em sala de aula, e isso eu estou falando não só em relação à criança, estou falando a qualquer aluno, em relação, né, a qualquer nível de ensino, ela precisará mobilizar diversas estratégias. Ela precisará avançar no processo de leitura. Ela precisará ter repertório para que ela possa, então, entender todas as situações em que os textos foram produzidos, entender as diversas formas de linguagem, entender todas as intencionalidades dos textos que ela irá analisar, os quais ela irá se deparar. Então, tudo isso é importante nesse processo de interação, nesse processo de aquisição da linguagem. Claro que nós estamos falando aqui do construtivismo, quando a criança está adquirindo a linguagem, mas muitos desses aspectos precisam ser levados em consideração ao longo de toda a vida escolar dessa criança. Dando continuidade, então, nós temos alguns pressupostos importantes do construtivismo. Então, o aluno ele deve ser protagonista do próprio aprendizado, porque é ele, segundo essa visão, que vai, então, interagir sobre o objeto, é ele que vai construir o seu conhecimento, é ele que vai entender ali o que é a língua, em que situações que ele deve fazer uso da língua, como ele irá interagir com o seu próximo. Número 2, o aluno deve ser respeitado em seu potencial e no conhecimento prévio que traz. 3, a ciência é um conjunto de crenças culturalmente construídas culturalmente e conjuntamente. Então, o aluno ele vai ajudar a construir, então, essas crenças. E, por fim, os processos educativos, eles devem utilizar-se de conhecimentos prévios do aluno para construir o novo. O conhecimento prévio, ele é extremamente importante para que o aluno, então, consiga avançar. Porque se ele não tiver esse conhecimento prévio, ele não vai, muitas vezes, conseguir avançar nesse processo de aquisição da linguagem, né? Porque são conhecimentos que são pré-requisitos para ele conseguir, então, né, maturar a sua capacidade de produção de linguagem, de compreensão de linguagem, de análise da linguagem. Então, a gente não pode ignorar o conhecimento prévio que o aluno muitas vezes traz de casa, o conhecimento prévio que ele traz do meio em que ele interage, né? Então, ele não é uma folha em branco. E isso é extremamente importante, a gente não considerar o aluno como uma folha em branco. Continuando, outra abordagem, outra questão que a gente tem que levar em consideração é que muitas escolas, elas se dizem construtivistas, mas para que de fato uma escola realmente seja considerada uma escola construtivista, ela precisa contemplar essas 4 características que eu trouxe aqui. Então, primeiro, levantamento e identificação de conhecimentos prévios dos alunos, isso é importante. Então, fazer esse mapeamento daquilo que o aluno sabe, para partir daquilo que ele sabe, então, as estratégias de conhecimento. Geração de conflitos cognitivos, ou seja, fazer o aluno constatar o que sabe com o novo, com a ciência. Ele ter a consciência, né, de saber ali de onde ele veio e como que ele vai mobilizar estratégias para avançar em seu conhecimento embasado, então, no conhecimento científico.
Conhecimento gerado por meio de feedbacks, o aluno sempre ser alimentado, o processo de ensino e aprendizagem, na verdade, ser sempre retroalimentado por esses feedbacks dados ao aluno, para ele entender ali em que momento que ele está dentro do processo de ensino-aprendizagem, e aluno e docente juntos fazer reflexão sobre o aprendizado, se debruçar sobre esse processo. Então, eu digo que o processo de ensino-aprendizagem dentro da teoria construtivista é um processo cognitivo, mas também é um processo metacognitivo. Então, o cognitivo, muitas vezes, é um processo, né? O que é a cognição? São todas aquelas estratégias mentais que nós realizamos mentalmente para construir sentido, para construir conhecimento, e muitas vezes são estratégias que nós já internalizamos e por isso não são tão conscientes. A gente faz, elas são realizadas em nossa mente, mas nem sempre são conscientes, mas aí que entra a metacognição, é fazer o aluno ter consciência das estratégias, ser consciente daquilo que ele precisa mobilizar para entender um texto, para produzir um texto. Então, isso também faz parte da teoria cognitiva. E, para terminar, nós temos a seguinte atividade. Tanto as descobertas de Jean Piaget como as de Emília Ferreiro, que são Jean Piaget, ele é o principal teórico do construtivismo, ele que dá o pontapé inicial para essa teoria, então ele que vai explicar como que ela precisa ser abordada para que... e ele que vai explicar como é que se dá, a partir desses pressupostos, o processo de aquisição da linguagem. E Emília Ferreira, ela é uma estudiosa que ela explica, sobretudo, como é que se dá o processo de aquisição da escrita pela criança. Não é uma metodologia. Ela vai descrever como acontece o processo de aquisição da escrita. Mas vamos lá para o questionamento. Então, tanto as descobertas de Jean Piaget como as de Emília Ferreiro levam à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no aprendizado. Elas constroem o próprio conhecimento, daí a palavra construtivismo. A principal implicação dessa conclusão para a prática escolar é... Vou dar aí uns minutinhos para vocês poderem ler as... Pessoal, então vamos lá observar as alternativas, né? Então, nós temos lá, como alternativa, as seguintes respostas. Transferir o foco da escola e da alfabetização em particular do conteúdo ensinado para o sujeito que aprende, ou seja, o aluno. Então, será que é essa? Vamos só ver as outras e a gente volta para discutir. Centrar sua atenção nos conteúdos a serem ensinados. Será que o foco do processo de ensino-aprendizagem na visão construtivista é o conteúdo? C. Transferir o foco da escola e da alfabetização em particular do conteúdo ensinado para as técnicas didáticas a serem contempladas. Será que o foco é na técnica? D. Centrar sua atenção nos recursos estruturais, então, computador, lousa, livro que a escola disponibiliza. Ou E. Transferir o foco da escola e da alfabetização, em particular, do conteúdo ensinado para as normas disciplinares de posturas a serem seguidas. Vamos ver qual que é a alternativa correta? Então, pensando em tudo que nós já vimos sobre o construtivismo, a alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque o foco ele sempre tem que ser no aluno. O processo de ensino-aprendizagem tem que ser centralizado no aluno, porque é ele que vai construir o seu conhecimento com base na todo o suporte que a escola, o professor, o conteúdo vai dar. Mas é ele o responsável pela construção do conhecimento. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Então, o construtivismo deve obrigatoriamente ter como foco, como centro do processo de ensino-aprendizagem, o aluno. Sociointeracionismo. Aqui, gente, em relação ao sociointeracionismo, então, é uma teoria, então, uma vertente da linguística que tem início lá no século XXI, lá no início do século XXI, e que concebe o aprendizado como uma relação entre o homem
e o meio. O meio, ele é um aspecto extremamente importante para a construção do conhecimento, sobretudo do conhecimento linguístico. E aí, pensando no conhecimento linguístico, quais são os questionamentos que são levantados pelo socio-interacionismo? Como, por exemplo, como que uma criança ela adquire linguagem? Como que uma criança leva a desenvolver a sua capacidade de fazer uso de uma língua? Por meio da relação com o meio, né? Por meio das suas interações, por meio das situações em que ela irá se deparar no seu cotidiano, que fará com que essa criança tenha que fazer uso da língua, né? Então, a visão socio-interacionista, ela vai ser encabeçada por essa ideia, por essa, né, por esse pressuposto que o homem e o meio precisam interagir para construir socio-historicamente a linguagem. Então vamos ao quadro para que nós possamos observar então alguns aspectos importantes dessa vertente da linguística. Então é uma teoria de aprendizagem que se situa no campo da psicologia socio-histórica. Então ela se embasa na psicologia sócio-histórica para poder, então, trazer elementos dessa área do saber para que possamos, então, entender como é que se dá essa interação, né, do sujeito com o meio para aí sim poder construir linguagem, adquirir a linguagem, desenvolver a linguagem. Além disso, essa vertente ela concebe o aprendizado como uma relação entre o homem e o meio, como eu já comentei, prioriza a análise dos reflexos do mundo exterior no interior dos indivíduos por meio da interação deles com a realidade. É trabalhar, né, o conteúdo, é trabalhar a língua tendo em vista a realidade, tendo em vista todas as situações nas quais ele irá se deparar, que ele irá precisar fazer uso da linguagem, porque nós usamos a linguagem justamente para interagir. Nós usamos a linguagem para que a gente possa compreender o mundo que nos cerca, para que nós possamos agir sobre o outro, para que nós possamos externalizar sentimentos, externalizar opiniões, para que nós possamos saber argumentar, defender ponto de vista, convencer o outro a pensar como eu quero que ele pense. Tudo isso por meio da linguagem. Então, por isso que ela é socio-interacionista, porque nós usamos a linguagem no meio social, no meio que nós vivemos, para interagir. Então, a linguagem, ela nunca vai ser uma via só de mão única. Ela vai chegar no outro e ela vai afetar esse outro de alguma forma. Seja ele respondendo ou não, porque mesmo quando ele não responde, de alguma forma ele foi afetado, né? Então, por isso, concepção socio-interacionista, que é, com certeza, influenciada por tudo aquilo que é externo à linguagem. Então, ela não considera somente a sua estrutura, né, essa concepção, não considera somente a estrutura da língua, mas tudo que pode influenciar, né, a forma como essa língua se manifesta no indivíduo e como o indivíduo manifesta essa língua por meio da fala. Vamos continuar. A percepção sobre a inteligência e a cognição que impede a construção de estigmas sociais do aluno que não aprende e do aluno que tem dificuldade. Então, é muito interessante essa concepção socio-interacionista, porque a gente passa a conceber o aluno de uma outra forma. A gente passa a entender que a inteligência, ela não é estática, ela é dinâmica. Vai depender do quê? Da forma como esse aluno, ele é imerso, né, dentro do contexto, né, em que ele vive. Como que ocorre a sua imersão dentro das possibilidades de se fazer uso da linguagem. Porque talvez, se a gente concebe a linguagem
a partir de um ponto de vista tradicional, em que a gente só vai valorizar aquele aluno que sabe fazer uso das regras da gramática tradicional, talvez a gente crie estigmas que são estigmas injustos pensando na realidade daquele aluno. Porque talvez aquele aluno, ele nunca foi inserido em um meio em que ele precise usar a língua pensando nas regras gramaticais, que são regras que são privilegiadas pelas camadas mais favorecidas da sociedade, que são as regras da gramática padrão. Então, a inteligência não pode ser medida a partir dessas regras. Claro que a gente precisa entender que o aluno ele precisa aprender todas as possibilidades de uso da língua, só que o que a gente precisa cuidar é para não julgar o aluno que não usa. Um aluno que muitas vezes veio de uma realidade, que é uma realidade em que ele não faz parte, do topo da pirâmide social. E aí a gente quer prescrever uma regra que para ele não faz parte do universo dele. Mas o que a gente tem que fazer como professor? Mostrar que a língua também é um meio que possibilita o sujeito alçar um patamar favorável dentro da esfera social. Então, fazer uso da língua de acordo com as regras da norma padrão em determinadas situações é uma necessidade. Então, é diferente a gente ensinar regra para que ele tenha essa oportunidade de alçar aí uma oportunidade social, uma oportunidade de conseguir interagir em diversos meios. É diferente de julgar o aluno que não faz esse uso por vir de uma realidade que é uma realidade em que ele nunca precisou usar a língua. Então, a gente tem que saber diferenciar esses dois aspectos. Então, o fato não é que eu não vá ensinar a regra, eu vou ensinar a regra. Eu preciso ensinar a gramática, mas preciso ensinar mostrando que existem situações em que obrigatoriamente ele vai ter que usar, mas que a língua ela não se limita a somente às regras da gramática normativa. A língua ela vai ser perpassada por diversos usos, tendo em vista as diversas situações. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Continuando, nós temos aqui um autor que ele é muito importante dentro desse contexto do socio-interacionismo, que é o Vygotsky, Lev Vygotsky, que foi o responsável por inaugurar o socio-interacionismo. Ele entende que a inteligência não é estática, mas sim dinâmica, porque ela vai ser mobilizada, ela vai ser maturada de acordo com a forma que a linguagem, que os conteúdos, que aquilo que será ensinado será então usado. Então, para o estudioso, as pessoas só adquirem cultura e linguagem, além de se desenvolverem historicamente e de estimularem o raciocínio, se estiverem inseridas em meios sociais com outras pessoas. Então, para ele, essa inserção, essa interação, ela é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. E aí ele traz, então ele elenca aí algumas características do socio-interacionismo. O psicológico tem origem social, então a gente consegue maturar as estratégias de cognição, maturar as estratégias de aprendizagem por meio do social, então desconstrói a percepção do inatismo e da cognição do gerativismo. Então, para ele, o psicológico ele vai ser desenvolvido por meio da interação. Outro aspecto, é preciso conhecer os interesses do aluno, então os temas podem ser negociados a partir das preferências do aluno. Então, segundo a concepção socio-interacionista, aquilo que o aluno traz de
de percepção, de preferência precisa ser considerado, e também o aluno é sujeito do processo. Então, o agir em sociedade não tem um fim em si mesmo, né? O agir em sociedade tem que levar em consideração que esse aluno ele vai fazer parte desse processo e que ele vai usar a língua, né? Ele vai precisar usar essa língua em diversas situações. Outro aspecto importante do interacionismo, que eu julgo como um aspecto realmente muito importante, pensando na realidade de sala de aula, é o sociointeracionismo e a afetividade. Ela, eu diria que é parte constitutiva do indivíduo. O aluno, ele vai aprender quando ele for acolhido, né, para ser parte do processo. Então, a afetividade, ela é um elemento central, né, nesse desenvolvimento cognitivo, né? Então, a gente tem que pensar né, que a aprendizagem ela precisa focar nessa dimensão, né? Por quê? Porque a afetividade ela compõe a subjetividade do sujeito. A subjetividade ela organiza os processos de atribuir significado ao conhecimento, e sem a afetividade, atribuir significado é mais complexo para o sujeito. Então, a gente precisa sim primar para uma educação acolhedora, uma educação empática, levar em consideração a realidade desse aluno, né? Então, isso eu diria que faz muito parte do processo. E quais são, né, ou qual é o papel das interações? Então, aqui também algo que foi ali pensado por Vygotsky, que é o conhecimento potencial, a zona de desenvolvimento proximal e o conhecimento real. São elementos aí que a gente tem que levar em conta nesse processo de interação e no processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento potencial são as potencialidades que o aluno tem de aprender. O conhecimento real é quando o aluno ele já sabe fazer, ele já sabe desenvolver, né, o conhecimento sozinho, uma análise sozinho, uma produção de texto sozinho, é o conhecimento consolidado. O que a gente tem que focar aqui é nessa zona de desenvolvimento proximal, que é o processo de aprendizagem. Então, quando ele ainda não completou, né, todo o processo, quando ele ainda não maturou o conhecimento, quando ele ainda não conseguiu consolidar o conhecimento. E é aqui que a gente vai, então, pensar nas estratégias. A gente tem que pensar que ele tem a potencialidade e que ele quer chegar onde? Ele quer chegar aqui. A gente precisa levar ele a chegar aqui. Então, é aqui que a gente vai maturar as estratégias. Então, o que se faz? Avaliar o que o sujeito pode fazer sozinho, observar o que o sujeito faz com a ajuda do outro, e o nível de riquezas e diversidades das interações é que vai determinar, então, o potencial atingido. E aí, como aplicar, então, essa teoria ao ensino? Primeiro, como eu falei, incidir na zona de desenvolvimento proximal, né? Então, investir nessas estratégias para levar o aluno a, de fato, chegar no conhecimento em si. Potencializar o processo colaborativo entre educador e criança, porque é o educador, então, que vai mediar esse processo, né, de desenvolvimento da aprendizagem. Preparar a criança para realizar atividades sozinhas, né? Então, isso que vai levar, então, de fato, essa criança a adquirir o conhecimento, a gente, de fato, dizer que ela teve o conhecimento consolidado. Apresentar interferências intencionais do adulto. Então, o adulto, ele vai mediar esse conhecimento, ele vai direcionar, né? Então, esse processo de absorção, né? De colaboração, ele vai colaborar nesse processo de aquisição do conhecimento. Prever um planejamento competente do educador, contemplar a atividade em grupo com crianças de diferentes idades e níveis de desenvolvimento, para ele, de fato, desenvolver, né, todas as potencialidades que ele tem, e ver o aluno como sujeito ativo da aprendizagem. Mais uma vez aqui, o aluno ele precisa ser centro do processo de ensino-aprendizagem. E, por fim,
aqui eu trouxe alguns questionamentos que a gente tem que levar em consideração, né? Então, para vocês pensarem em relação à abordagem socio-interacionista. Então, para responder as questões a seguir, contemplar a vertente socio-interacionista. Primeiro, você teve professores autoritários que davam pouco espaço para os alunos com dúvidas ou que usavam as tarefas e provas como estratégia de punição? Qual é o efeito dessas práticas sobre o aluno e o aprendizado? Então, nós vimos que a afetividade ela é extremamente importante. Quando a gente tem professor autoritário que não dá espaço para o aluno perguntar, não dá espaço para o aluno realizar a tarefa por conta própria, quando ele utiliza a prova como uma estratégia de punição, com certeza ele está atrasando o processo de aprendizagem desse aluno, porque nós vimos que a afetividade ela faz parte dessa construção. Pergunta 2. Como deve ser abordado o trabalho de aquisição da linguagem em sala de aula? Então, sempre por meio da interação, sempre levando em consideração o uso, as questões externas que podem influenciar o uso da linguagem. E a 3. Qual deve ser a postura do professor frente ao erro dos alunos? O erro é também uma estratégia de ensino-aprendizagem, porque faz o aluno pensar sobre aquilo que ele precisa, na verdade, sobre o seu percurso, né, de aquisição do conhecimento. Pensar em estratégias para mudar esse recurso. Eu diria que trabalhar com erro seria uma boa estratégia de metacognição, de levar o aluno a se debruçar sobre aquele erro e, a partir dele, então, pensar quais seriam as melhores estratégias para poder, né, então, avançar no conhecimento, avançar na aquisição, né, do conhecimento. Ok? Então, isso faz... E agora nós, então, vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos, né? Então, as vertentes que foram estudadas aí ao longo da nossa aula. Então, vamos observar aqui no quadro. Primeiro, nós estudamos o gerativismo e estudamos que o fundador do gerativismo foi Noam Chomsky. E o que é o gerativismo, né? Então, nós vimos que o gerativismo é uma vertente da linguística que visa elaborar um modelo teórico formal inspirado na matemática, capaz de descrever e explicar como funciona a linguagem humana. Então, para a teoria gerativista, o homem, o sujeito, ele tem uma faculdade de linguagem, ele tem uma faculdade inata de linguagem, de construir, então, a linguagem dentro da nossa mente. É um processo cognitivo. O que o gerativista, né, o estudioso do gerativismo faz? Ele busca, então, descrever essa capacidade. Quais são, então, as regras que o ser humano, né, ele tem para poder construir. Então, nós temos lá regras finitas, né, para a construção de sentenças infinitas. Então, o papel do gerativista, um dos papéis é descrever essas regras finitas. Por isso que ele se baseia, né, então, num modelo teórico que é o modelo que se baseia na matemática, né? Então, a gente tem as árvores, né, do gerativismo que busca fazer essa descrição. Um outro aspecto que nós vimos na aula de hoje é que segundo, né, nessa aula, né, é que segundo o gerativismo, a criatividade é o principal aspecto caracterizador do comportamento linguístico. Por que essa vertente ela aborda a questão da criatividade? Na verdade, ela vai totalmente contra o que o behaviorismo, né, e o que Skinner pregava, que era que o ser humano conseguia adquirir a linguagem por meio de estímulo e resposta, né? Então, isso, para o gerativismo, não era uma visão adequada, porque deixava totalmente de lado
um aspecto que, segundo essa corrente, é uma das características mais importantes e que diferenciam a linguagem humana da linguagem animal, que é a criatividade. É isso que faz, né, com que o ser humano, segundo essa corrente, com um número finito de regras, consiga construir qualquer tipo de sentença, né? Então, a criatividade humana é que possibilita isso. Outro conteúdo que nós estudamos é que o inatismo diz respeito a estruturas cognitivas universais na mente humana, que são comuns a todas as pessoas. Então, todas as pessoas nascem com essas estruturas cognitivas que são ativadas, né, por meio da sua interação, por meio, né, do seu a sua interação social com o meio, né, que faz então com que ele consiga desenvolver a linguagem por meio dessas estruturas cognitivas que são inatas a todo ser humano. Em relação ao funcionalismo, então nós vimos que para o funcionalismo não é a estrutura que organiza a língua, mas sim o uso, as ações comunicativas e a função que determina a sua forma. Então, não é da gramática para o uso, é do uso para a gramática. É o uso, então, que vai possibilitar que uma gramática possa ser desenvolvida. Então, a vertente funcionalista acredita nisso. Depois nós vimos o que o construtivismo entende que a aprendizagem é um processo pessoal de construção e por isso o foco tem que ser no aluno e não algo imposto pelo professor. E, por fim, estudamos que o socio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem que se situa no campo da psicologia sócio-histórica, concebendo o aprendizado como uma relação entre o homem e o meio, ou seja, o meio interfere na construção do conhecimento, na construção, né, do desenvolvimento, da maturação da linguagem no ser humano. Então,